Olá, queridos. Hoje vamos falar sobre termoquímica. É a parte da química que estuda a energia envolvida numa reação. E de uma forma bem resumida, nós temos dois tipos de reações: as exotérmicas, que são aquelas que liberam calor, acontecem liberando calor. Então, por exemplo, carbono sólido mais oxigênio gasoso, produzindo gás carbônico e calor, uma reação de combustão, de queima, libera calor. A gente, quando se aproxima de algo que está queimando, a gente tem uma sensação de calor, né? De receber energia. Isso acontece porque a energia está sendo liberada naquele processo. Numa reação endotérmica, ocorre absorção de calor. Para uma reação acontecer, ela deve acontecer com absorção de calor. Então, por exemplo, carbonato de cálcio, para se decompor em óxido de cálcio e gás carbônico, ele precisa absorver energia para que essa decomposição aconteça. Alguns fatores eles vão influenciar nessa variação de energia durante uma reação. Então a gente precisa ficar atento quando a gente estiver falando de uma equação termoquímica. Especificamente, eu tenho que indicar qual é a energia absorvida ou qual é a energia liberada no processo, e alguns fatores devem estar evidentes nessa equação. Por exemplo, estado físico de todas as substâncias, a equação deve estar balanceada, eu tenho que de alguma maneira indicar a variação de entalpia, daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Se houver alguma variação alotrópica, ela deve ser indicada. Por exemplo, se eu estou queimando carbono, eu tenho que especificar se é carbono grafite, se é carbono diamante, e assim por diante. E as condições, que normalmente nos exercícios é a condição de 25 graus Celsius e 1 atm. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo de reação isotérmica e um exemplo de reação endotérmica. A mesma equação termoquímica pode ser escrita, por exemplo, dessas duas maneiras. Eu estou indicando todos os estados de agregação dos envolvidos e, no primeiro exemplo, estou indicando o ΔH. A variação foi de menos 20,2 quilocalorias. Esse menos indica que houve uma liberação de energia. Então, essa é uma maneira de escrever. Uma outra maneira de escrever a mesma equação é carbono sólido mais gás hidrogênio, produzindo C2H6 mais 20,2 quilocalorias. Então, ou eu indico que o ΔH é menos 20,2, né? Ou, se eu quiser botar essa informação dentro da equação, no caso de uma reação isotérmica, ele vem nos produtos. E aí, a reação endotérmica é o contrário, né? Eu tenho aqui uma equação e estou indicando que o ΔH é positivo, mais 267 quilocalorias, ou seja, é uma reação endo. Se eu quiser colocar essa informação dentro da equação, ou eu coloco nos reagentes, então ficaria Fe3O4 mais 267, ou se eu quiser posso botar no produto, mas aí no produto ele vem com sinal negativo. As informações sobre a variação de entalpia de uma reação, ela pode ser analisada num gráfico, onde eu tenho nessa ordenada aqui a energia ou entalpia, né? Então, entalpia é a energia envolvida no processo. Então aqui eu tenho o patamar da energia dos reagentes, que é maior do que o patamar da energia dos produtos. Significa que ao longo dessa reação, a energia foi sendo liberada, por isso que o produto tem uma energia menor. Sempre que o reagente estiver acima dos produtos, do ponto de vista energético, a variação de entalpia vai ser menor que zero e essa reação vai ser exotérmica. ΔH menor que zero. Se a gente pegar a variação de entalpia, a gente vai pegar o valor da entalpia dos produtos e subtrair da entalpia dos reagentes, o que vai dar um valor negativo. E no caso de uma reação endotérmica, é o contrário. O patamar da energia dos produtos é mais elevado do que dos reagentes. Isso porque, ao longo da reação, houve absorção de energia.
E aí, nesse caso, quando eu fizer o ΔH, que é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, sempre vai ser um valor maior que zero.